quando você vai analisar um fato e alguém te contar, eu vi um minotauro passando na casa Herman. Aí você sabe que não existe um minotauro. Então você vai tirar o que é fantasioso do depoimento da pessoa, né? Sim. Então o depoimento oral tem que tomar muito cuidado com o que a pessoa fantasia muitas vezes, né? Sim. O problema é que nem todo depoimento vai ter um minotauro, a maioria parece assim, algo tudo mais crível, né? Mas, e muitas vezes a própria idade das pessoas que são, muitos, principalmente jornalistas, né? Historiador acho que não tem muito, principalmente jornalista, associa contar a história com escutar alguém de idade elevada. Mesmo que a pessoa tenha nascido 50 anos depois do fato, mas como ela é mais velha do que eu, ela sabe mais do que eu. E aí a pessoa tem uma certa autoridade pela própria idade, passa uma convicção, assim, e caso não tenha nenhuma dessas coisas assim muito mirabolantes, como regra geral, se acredita naquilo, né? A narrativa é sempre uma autoelaboração também. Quando a pessoa está contando uma história sobre si mesma, uma história que de alguma forma ela tem a ver com, ela está elaborando aquilo na hora que ela está te falando. Então, existe um motivo para ela estar te contando as coisas como ela está contando. E também não cabe a gente descobrir muito bem qual o motivo, na verdade. A gente só tem que ter o crivo de saber que é elaboração também, entende? Então, assim, tem aquele crivo ficcional em toda narrativa que é falada, ainda que ela seja um relato oral sobre algo histórico, né? Na história americana, acho que isso foi aquela questão da falta de fontes primárias, essa questão da história oral sempre foi muito forte. Não como primária, não com pessoas que viveram de fato, mas com pessoas que, como são mais velhas, talvez sabem mais do que os mais novos. E com a popularização do vídeo, das filmagens e tal, isso está ficando cada vez mais crítico, né? Porque fica muito fácil, conheço alguém lá, mais velho e tal, já ouviu falar nessa história, vou me dar uma entrevista que eu vou colocar no documentário que eu estou fazendo. E às vezes são os mais incríveis absurdos, assim, mais vindo de alguém, né? Vamos considerar. É mais ou menos Heródoto, né? Ouviu de quem viu, né? Pois é. Ouviu de quem viu. Muitas vezes você não presenciou o fato, mas alguém me contou que alguém contou para ele que mais ou menos foi assim. E aquilo começa a se tornar uma verdade, aquela verdade vai sendo passada para frente, e nós vamos acreditando nessa verdade e ela acaba passando a ser uma verdade. Né? Tem um documentário aqui na cidade que é bastante popular aí nas escolas e tal, que conta em algum momento lá, faz uma narrativa sobre a história do Piquenique Trágico. E a entrevistada, ela é filha do Germano Benincasa. E que na época da entrevista para esse documentário, ela já tinha 90 anos, 90 e poucos anos, e ainda totalmente lúcida, muito informada, né? Ela foi entrevistada e falou várias coisas sobre o Piquenique Trágico, mas você percebe que ela fala como se ela tivesse vivido aquilo. Porém, ela nasceu quase 10, 15 anos após a história, também está transmitindo para a gente histórias que ela ouviu e que foram repassadas na família. E isso acaba trazendo muitas imprecisões, né, muitas informações totalmente desencontradas que não coincidem com as fontes primárias. O problema não é ter uma informação errada, é você persistir nessa informação errada. Porque na pesquisa histórica não se existe uma verdade absoluta. Sim. Então, se surge uma pesquisa nova, essa pesquisa nova refuta um fato que nós tínhamos como certo, nós não estamos desmerecendo quem fez algo antes. Nós estamos descobrindo fatos novos que vão fazer reconsiderar aquilo que aconteceu. Que muitas vezes nós vemos aqui na nossa cidade que isso acontece. Então eu descobri algo novo, eu não estou falando mal daquela pessoa, daquele trabalho que veio anteriormente. Eu estou apenas acrescentando algo diferente, algo que eu descobri. Eu não posso, eu descobrindo algo, ou o grupo descobrindo algo, ou o Alexandre descobriu algo e esconder isso para ele. E permanecer um erro para o resto da eternidade aí, simplesmente porque a história está fechada. A história nunca vai estar fechada, sempre vai ter algo a ser acrescentado. Então a crítica ao relato oral seria isso. Falhas no relato oral sempre vai ter, porque a memória humana ela é passível de falhas e de construções fantasiosas, mas persistir nessas falhas que é o grande problema da historicidade americanense. E não é como se o documento escrito também não tivesse esse problema também, né? Sim. É que eu acho que a gente se depara mais isso com a história oral, até pelo status que é
colocado no documento escrito. Mas é uma coisa que o historiador tem que tomar cuidado de modo... Historiador, pesquisador, tem que tomar cuidado de modo geral com fontes, né? Você não está ali lidando com uma verdade, você está lidando com uma narrativa dos fatos. Fica mais claro pra gente, talvez também na história oral, por ser de fato uma narrativa falada naquele momento, né? Até porque documentos escritos foram forjados na Idade Média, né? Nem por isso desprestigia o que ele estava escrito. Exatamente. Você só vai trazer um relato novo, uma descoberta nova para isso. Acho que muitas vezes esse medo de refutar esses relatos orais geralmente está associado à posição social que a pessoa tem, né? De prestígio dentro da sociedade. Mas não é desconsiderando a pessoa, é trazendo luz àquele fato que ela está contando. É algo novo que se descobre que tem que trazer à tona, né? O prestígio e essa questão também, como a maioria são muitas vezes pessoas de mais idade, essa questão associada à idade também, mais respeitabilidade e tal. Para algumas pessoas isso acaba dificultando uma interpretação mais crítica e facilitando uma aceitação simples e pura do que está sendo falado. E complementando o que você falou, além da persistência, acho que o principal ponto aí não é a pessoa que dá, né, esses depoimentos. Tal. Ela foi convidada a falar, falou que ela tem de memória e sabe, etc. Mas sim quem organiza, quem interpreta, quem escreve depois, que não faz o filtro adequado, as interpretações adequadas, os confrontos necessários com outras fontes e acaba publicando na íntegra como verdade aquilo que é falado.